E agora vamos começar essa aula aqui, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo minha tela aí? Tá tudo bem? Estão me ouvindo, né? Beleza, demorou então. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem aí por chat. Caso eu não demorar muito para responder, vocês me chamam na voz aí, tudo bem? Mas fiquem à vontade para perguntar. A intenção agora é uma aula rápida. Essa aula normalmente demoraria quase que um dia inteiro para poder falar sobre ela, mas a gente vai fazer ela em mais ou menos 1 hora, tá? Então um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas mais provável que um pouquinho a mais. Vou falar um pouco sobre o trigger point e pontos gatilho, né? Que é a mesma coisa. Então, o que é importante a gente entender desse contexto? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a parte da deslizamento e liberação miofascial manual. E eu comentei com vocês sobre os trigger points que tem, tá? O deslizamento e a liberação é uma maneira interessante de liberar trigger points. Mas de maneira geral, eu vou falar, depois eu me aprofundo um pouco, tá? O que o trigger ele acaba causando no indivíduo? Então ele pode causar dor, algum desconforto, formigamento, tá? E dentro dessas dores pode ser dor de cabeça, dor na lombar, formigamento para a perna. E é interessante que muitos desses sintomas eles acabam sendo confundidos com outros sintomas que o paciente apresenta. E aí vocês vão começar a entender que uma pessoa que tem hérnia de disco, né, a famosa hérnia de disco, às vezes ela continua tendo essa hérnia, mas o problema da dor dela, do sintoma dela, não é a hérnia. E às vezes ela vai querer ficar preocupada muito com a hérnia e tal, e isso acaba causando outros problemas. Vou falar muito disso até naquela aulinha que a Ana me convidou para dar na segunda-feira, das 6 às 7. Depois eu compartilho o link com vocês assim que eu tiver, mas eu vou falar um pouco mais sobre a dor, sobre os aspectos mais biopsicossociais. Mas entra muito isso, né? Então às vezes a pessoa tem a hérnia, ela tem uma dor, mas adivinha, a dor muitas vezes não é por conta da hérnia. Só para vocês terem um dado, e ele é real, né? Então mais ou menos, é um artigo de 2019, se eu não me engano, 2018, 80% da população assintomática, ou seja, que não tem sintomas, tem dor, ou melhor, tem hérnia de disco lombar, tá? Então é muito comum ter hérnia de disco e a pessoa não ter sintoma. E às vezes a pessoa tem sintoma, tem a hérnia, mas às vezes o problema da dor dela não é a hérnia, é alguma outra coisa. E que pode ser trigger points, e vocês vão entender isso. E quando vocês tiverem a possibilidade de testarem algumas pessoas, vocês vão descobrir. Então, lógico que a gente vai falar bastante da teoria, né? Eu vou mostrar a parte prática, mas infelizmente tem que ser com uma parte teórica nesse momento para vocês participarem e aprender um pouquinho sobre isso, tudo bem? Bom, então o objetivo aqui é compreender o que são os trigger points, entender a diferença da fibromialgia e da síndrome dolorosa miofascial, como que eu vou avaliar e tratar esse paciente e quais os casos mais comuns, né? Então a gente vai praticar um pouco. Então os alunos da antiga aí eu dei uma atualizada nessa aula, aí vocês vão ver alguma coisinha diferente talvez, viu? Quem já teve aula comigo, depois se quiser eu passo o material. A introdução, então, a gente fala um pouco do ponto gatilho, né? Então, trigger point é um ponto gatilho. Então, na tradução, né, o que um gatilho faz? Quando eu aperto um gatilho, ele dispara, né? Então, o que acontece do ponto gatilho justamente por isso. Quando eu pressiono ele acaba disparando alguma sensação na pessoa, que normalmente já é alguma coisa que a pessoa já possui, tá? Mas pode ser que você vai provocar alguma coisa que ela nunca teve na vida dela. Vocês vão entender isso mais pra frente um pouco e o porquê que isso acontece. Então, o ponto gatilho é um foco discreto e irritável, frequentemente localizado dentro de uma banda de tensão, tá? Dentro da musculatura. Então, você pode falar assim, então quer dizer que aqueles nódulos, né, que a gente tem é um ponto gatilho? Pode ser que sim, mas normalmente não é. Tá? Normalmente não é, vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente. Mas pode ser que sim. E a gente só vai descobrir isso testando. Tá? A gente levanta sempre as hipóteses. Por que a teoria é importante além da prática? Porque a teoria vai te capacitar a avaliar o paciente melhor.
pela história que ele vai te contar, você vai falar assim, tá, isso aí pode ou não ser um trigger point, por exemplo. E isso vai te induzir, vai te encaminhar, né, vai te direcionar para você colocar a mão nele, você ouvir as queixas dele, você sentir, né? Então, o que é que você está percebendo, e o paciente vai te relatar também aquilo que ele está falando, que quando você palpa. E aí ele vai te falar, então, e você vai ver pelo aquilo que você sente, né, com os seus dedos, e perceber de acordo com o relato que ele te passa, tá? E observando sempre a expressão facial do paciente também. Por quê? Vocês vão pegar muito o paciente, tem alguns que são meio caricatos, né? Tem uma caricatura dele assim. Normalmente o paciente mais, aqueles velhinho, mais quer mostrar que é forte, você palpa ele, o cara dói pra caramba, aí você fala, tá doendo? Não, não tá doendo não. Você vê na cara dele a expressão dele de dor, só que ele fala que não tá doendo. Então assim, não é a questão de o quanto que a pessoa suporta a dor. A questão é se dói ou não, tá? Então a gente não está trabalhando aqui, vamos ver se você aguenta mais dor do que eu. Doeu? Reproduziu o seu sintoma? Aí beleza. Então é esse o sentido. E é isso que é importante a gente sempre explicar para o paciente. Porque senão, às vezes o paciente fica pensando que é uma disputa para ver quem que é mais forte, né? O quanto que você aperta ou o quanto que eu suporto. E aí tem que ficar claro isso para poder fazer um diagnóstico melhor. E o diagnóstico é palpatório, vocês vão entender um pouco melhor. Não vai ter exame de imagem que vai te mostrar alguma coisa e falar, isso é um trigger point ou não. Então é muito em relação à clínica. Então, para os alunos da graduação, o que é a clínica? É aquilo que o paciente te conta, tá? Então o paciente tem que te falar algumas coisas. E entra muito a questão palpatória. Trigger point, gente, enfia uma coisa na cabeça. É imprescindível que você conheça anatomia e anatomia palpatória. Senão você vai ficar perdido. Você vai ficar palpando a pessoa, não vai saber o que você está fazendo. E é interessante estudar anatomia, vai começar a ficar um pouco mais fácil quando tem um sentido. Quando você procura dentro das coisas que você está estudando um sentido. Então, por exemplo, eu quero saber onde que é o bíceps, né? O que adianta você saber decorar, mas você não sabe palpar, né? Onde que ele começa, onde ele termina. Então, quando você começa a descobrir que existe uma razão para você ter que palpar esse músculo, fica mais fácil de aprender, tá? Então tem muito professor que dá aula de anatomia palpatória, que é muito importante, mas é importante fazer essa correlação clínica também. Então tem sempre esse foco discreto e irritável, frequentemente localizado dentro de uma banda de tensão. Essa banda de tensão, o que é ela, né? Ela é como se fosse um cordão. Você pega a musculatura assim, você imagina que ela é larga, ela tem uma largura, mas tem uma banda nela, tem uma tira nela, que essa tira ela é mais tensa do que o resto. Então não necessariamente é um ponto de tensão, não é o nódulo, mas pode ser um nódulo também, a gente não descarta, porque a gente tem que entrar também com a palpação para poder verificar os sintomas. Então a gente faz o que normalmente? A pressão do ponto gatilho, ele pode gerar então uma dor referida em outro local, então uma dor muito comum, nem lembro se eu coloquei nesses slides, mas eu vou falar para vocês aqui. Tem uma dor que é bastante comum o paciente apresentar, que é a tal da dor de cabeça. Então, dor de cabeça, eu vou descrever os sintomas, ver se vocês conhecem alguém, se vocês sentem isso de vez em quando. A dor de cabeça, que normalmente dói do lado aqui assim dos olhos, às vezes pode pegar um pouco na região do temporal. É muito comum o paciente sentir uma dor atrás do olho. A pessoa fala assim, nossa, começa a doer minha cabeça, começa a ter um aperto no olho, assim, parece que está apertando meu olho. Esse tipo de dor é característico demais de um problema de um músculo, que é do esternocleido, sabe? O ECOM, o esternocleido occipitomastoideo ou esternocleido mastoideo. Então, às vezes, a pessoa pode apresentar um problema nesse músculo que pode gerar dor de cabeça. E aí o que vai acontecer? Dor de cabeça, a pessoa acha que o problema dela é aonde? Na cabeça. E ela vai viver procurando coisa na cabeça, vai fazer ressonância, vai tomar medicamento. E na verdade é um problema de um trigger na região da cervical, né? No pescoço dela. E o interessante é que o tratamento é fácil e prático, mas só que ele é dolorido, tá? Ele é bastante dolorido, porque você tem que reproduzir o sintoma do paciente. E tem gente então que vai ser descartado desse tipo de tratamento, porque se tem que doer,
né, vai acontecer a dor, tem paciente que não suporta tanto a dor, não vai dar para fazer. Então, por isso que é importante a gente ter mais ferramentas. Tem outras ferramentas, mas essa é uma, eu gosto muito de tratar os pacientes desse jeito também. É comum ter uma sensibilização local. Então, no local o paciente fica mais sensível. A hora que você pressiona, já ativa o ponto gatilho um pouco rápido. E pode gerar uma leve contração no local. Essa leve contração no local, então assim, não é o músculo inteiro que se contrai, não é uma tensão muscular. O músculo ele até que está tranquilo, mas você vê que tem uma parte do músculo que tem uma tensão diferente do resto. E aí você começa a encontrar. Então são características bem marcantes do ponto gatilho. Às vezes aparece um pouco mais ou um pouco menos, porque também depende do tipo de paciente, né? A gente nem sempre vai pegar um paciente muito magro, com a musculatura muito fácil de palpar. Então esses são mais fáceis de encontrar. Os outros que são um pouco mais obesos, por exemplo, ou então pega paciente muito forte, que a musculatura é muito profunda, eu tenho que palpar muito, às vezes fica um pouco difícil de encontrar também, mas tem que procurar. Então, o ponto gatilho, ou trigger point, ele é considerado parte da síndrome dolorosa miofascial, né? Então, Myofascial Pain Syndrome. Então, pode ser parte da síndrome dolorosa miofascial. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, esse trigger point é um ponto gatilho. Então, por exemplo, nessa imagem que vocês devem estar enxergando aí, vocês estão vendo que tem o tecido, é a pele, né? Então tem o dedo, tem a pele, mas para dentro do tecido tem um ponto. É como se esse ponto fosse o ponto gatilho. E às vezes não é simplesmente eu pegar o músculo, dar uma palpada nele, dar uma forfada no músculo e aí dói ou não dói, né? Então eu tenho que pegar, palpar a musculatura, esperar alguns segundos para ver se reage. Alguns segundos quanto? Eu prefiro esperar para ser um pouco mais rápido, mas nem tão rápido, de 3 a 5 segundos. Eu pressiono aquele ponto, espero um pouco e vejo se tem reação. Porque às vezes a pessoa tem o ponto gatilho, mas você está pressionando no lugar errado. Então se você olhar na imagem A aqui, por exemplo, ó, a pessoa está pressionando fora do ponto, então não vai encontrar. Na imagem B, pressionou sobre o ponto, vai reproduzir. Mas se palpar muito rápido e soltar, a pessoa não vai reproduzir o sintoma e você não vai encontrar. E se for na parte C aqui, por exemplo, já passou do ponto. Então tem que procurar e ter um pouco de paciência. É o famoso se debruçar sobre o paciente e palpar o paciente. Tá? E é por isso que a palpação ela serve na clínica. Né? Então fala, mas por que eu tenho que palpar o paciente? Não é só para ver a temperatura da pele dele, para ver se está de repente inflamado ou não. Eu palpo para poder descobrir se tem alguma coisa no tecido mole dele. Tá? Aí, quando você for palpar, o que acontece nessas imagens? Você vê onde está mais duas linhas paralelas com uma bolinha preta no meio aí, parece um olho, é onde tem uma banda de tensão. Nessa banda de tensão é onde tem um ponto gatilho. Então não é no músculo todo que tem um ponto gatilho. É em algum ponto do músculo existem pontos gatilho, que pode ser um ou pode ser mais, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, e aí é comum que quando você pressiona esse ponto, o que acontece? Acontece uma contração aonde já tem a banda de tensão. O que você vai perceber palpando e olhando o tecido do paciente? Você vai observar que quando você palpa, você vai sentir que o músculo contrai. Mas não é uma contração generalizada, não é da musculatura inteira, é só daquele ponto específico. E às vezes você vai olhar e vai acontecer isso. Você vai perceber que às vezes tem até uma fibrilaçãozinha assim, o músculo contrai um pouquinho e relaxa, tá? Isso é mais fácil de perceber com agulha, né? Com o dedo não tanto, mas acontece também. Tudo bem? Bom, aí o ponto gatilho ele pode ser ativo ou latente, que é o que eu falei agora para vocês. Pouco, que eu ia explicar um pouco melhor, né? Então, o que é um ponto gatilho ativo? O ponto gatilho ativo é aquela dor ou sintoma, que pode ser formigamento, por exemplo, falta de sensibilidade, pode ser um ponto gatilho também. Esse sintoma, eu sempre falo da dor, que a dor é mais comum, tá? E a palavra dor é mais fácil e rápido de falar do que falta de sensibilidade, formigamento. Então entenda que toda vez que falar de dor pode ser mais, não só a dor, mas pode ser outros sintomas também. Então, dentro dos pontos ativos, sempre vai ter essa dor, mesmo sem a compressão local. Então, eu dei o exemplo da dor de cabeça, por exemplo. Então, a pessoa ela fala, nossa, eu estou com dor de cabeça. Tá?
E aí quando eu comprimo o esternocleido dessa pessoa, a dor de cabeça da pessoa piora, aumenta. Por isso que eu falei que não é para qualquer um. Às vezes o paciente pode reclamar de dor, né? E aí vai piorar a dor dessa pessoa. Isso estou falando só da avaliação, depois a gente vai falar do tratamento. E os pontos gatilhos latentes. Latente é igual dormente, né? Então são os pontos gatilhos que estão dormindo. Eles existem, mas eles não estão ativos. Então eles estão latentes. Então são pontos que quando a gente ativa com compressão, então vamos supor da dor de cabeça de novo. A pessoa não tem dor de cabeça. Aí eu vou chegar, vou palpar o esternocleido e aí a pessoa vai falar assim, nossa, a hora que você apertou aí, começou a doer a minha cabeça. E aí, então, aí você vai perguntar, né? Você costuma ter dor de cabeça nessa região tal? Não, nunca tive dor de cabeça, não tenho dor, é muito difícil. Então, possivelmente é um ponto gatilho latente. E aí a gente recomenda que não fica cutucando muito esse ponto aí, porque senão você pode ativar o ponto. Mas o interessante é que, se de repente a pessoa tem essa sensação, quando ela vir a ter de repente um sintoma desse, ela vai saber que pode ser aquele ponto gatilho, tá? E aí a gente vai depois tratar esse ponto gatilho. Daqui a pouco a gente vai entender por que ele acontece e tal. Então é muito interessante. E aí, gente, por isso que eu falei para vocês, são vários sintomas. Sabe um sintoma muito comum que pode acontecer em quem tem ponto gatilho? Não sei se vocês já ouviram falar do tal zumbido no ouvido. A pessoa fica com zumbido no ouvido e pode ser um ponto gatilho. Mas como que eu sei disso? É só palpando. Não tem uma avaliação, não tem um exame de imagem que a pessoa faz e fala, nossa, né, esse zumbido que você tem aí é por conta desse músculo, tá? E normalmente são músculos que têm relação com a parte do pescoço e com a mastigação, tá? Então vocês vão sabendo qual músculo que vocês têm que palpar já. E aí, mas como que eu sei se tem ou não? Porque a hora que você palpar a musculatura e você palpar sobre o trigger point, vai começar ao sinal que aquela pessoa fica escutando vai ficar pior, tá? Cada um dá um nome, né? Chiado, né? A pessoa fala que parece que o telefone está ocupado, né? Tem gente que fala que parece que tem uma pressão no ouvido. Então, o sintoma que ela apresenta vai piorar, tá? E pode ser dor no ouvido também. Então, o que a pessoa apresentar vai piorar. E é confuso porque às vezes a pessoa vai no médico e aí o médico não consegue encontrar o diagnóstico e aí começa a partir que deve ser psicossomático, deve ser um problema da cabeça dela, né? Ela tá meio louca, né? Que tem gente que acha que é isso. Que pode ser que sim, tá? Não vou falar que não, mas pode ser que não. Que pode ser um trigger point. E aí, se for trigger point, é bem tranquilo. A Cássia está perguntando da dor no olho se ela também pode ser uma pressão. Isso. Ou é uma dor no olho do esternocleido, ou então pode ser uma pressão. Parece que tem... É como se fosse, né? Tenta imaginar que tivesse uma mão abraçando o teu olho por trás e comprimindo o teu olho. Aumenta uma pressão. E a pessoa começa a achar já que tem glaucoma ou qualquer outra coisa, né? E às vezes não é isso, tá? Às vezes pode ser simplesmente o esternocleido. E olha que legal. É legal sim, né? Pra gente que está estudando e aprendendo essas coisas, mas para o paciente é muito sofrido. O trigger point, então, existem também os principais e os satélites. Mas como assim? Tenta imaginar o seguinte. Eu tenho ponto gatilho principal. O ponto gatilho principal, ele é tão principal que quando ele é ativado, ele ativa outros pontos gatilhos ao longo do corpo. Então, às vezes a pessoa ela fala que ela tem uma dor generalizada, assim, de um lado da cabeça ou do braço e tal. Essa dor generalizada, ela pode ser vários pontos gatilhos, tá? Pode ser, e até possivelmente é mesmo. Mas esses pontos gatilhos, eles estão sendo ativados por um ponto gatilho principal. E quando eu tenho um ponto gatilho principal, toda vez que eu tenho esse principal, quando esse principal ele fica ativo, ele aciona os outros. Então, normalmente aquela pessoa que fala assim, eu tenho uma dorzinha e quando ela começa a piorar, começa a aumentar e passa para minha cabeça, para o meu braço, vai descendo para minha perna, sei lá. Aí cada um vai falar uma coisa. Então, eu não tem como descartar a possibilidade que de repente pode ser um ponto gatilho, que aí se eu descobrir qual que é esse principal,
eu desativo todos os outros rapidamente. Então o que eu tenho que pensar aqui? Mas eu posso ir em cada ponto, porque os outros pontos espalhados, eles são conhecidos como ponto satélite, né? Então eles giram em torno do gatilho. O satélite ele é ativado porque o principal foi ativado. Ou seja, se eu desativar o principal, o satélite desaparece. É a mesma coisa, eu gosto de dar esse exemplo assim, é a mesma coisa que uma casa, né? Uma casa tem vários cômodos e várias lâmpadas. E cada interruptor desliga uma lâmpada. Então se eu quiser desligar, vamos imaginar que todas as lâmpadas da casa elas estão acesas, como se fosse cada lâmpada, cada interruptor um ponto gatilho. Eu posso chegar aí em cada cômodo e ir apagando luz por luz, ou eu vou lá no disjuntor da casa, desligo ele e a energia inteira da casa acaba. E eu desligo todas as luzes ao mesmo tempo. Então é interessante pensar assim, de maneira inteligente. Tem quem gosta de trabalhar bastante. Eu gosto de pensar um pouco mais para trabalhar de maneira um pouco mais inteligente. E aí se você descobrir qual que é o ponto gatilho principal, você desativando ele, você desativa todos os outros. Mas você pode ir um por um também, né? E aí por que acontece, né, a patogênese? Pode ser deficiência de oxigênio e nutriente, baixa irrigação sanguínea, né? Então pode ser uma isquemia. Isquemia é a diminuição do fluxo sanguíneo para o local. Não é quando tem, interrompe o fluxo e não chega mais sangue e vai necrosar o tecido. É um baixo fluxo para o local que acaba causando um pouco de isquemia no tecido, uma parte específica, e isso acaba podendo gerar o trigger point. Pode ser fadiga muscular, pode ser traumatismo, pode ser sobrecarga aguda ou microtrauma repetitivo. Isso acontece muito em atleta, tá? Pode ser inflamações repetitivas ou porque a pessoa teve algum tipo de inflamação. Pode ser falta de exercício, nutrição pobre e falta de vitamina, alteração postural, estresse psicofísico, que tem a parte psicológica, né, e a parte física também da pessoa, e fatores hormonais, como por exemplo a redução de serotonina do indivíduo, tá? E agora em época de pandemia, a galera em casa aí, né, pode ter muita relação com essas alterações posturais, estresse psicofísico e fator hormonal pela serotonina, até porque tem muita gente que não faz aquilo que gostava de fazer tanto, né? Quem gostava de ficar em casa tá adorando, mas quem gostava de dar um rolezinho de vez em quando deve estar passando ruim agora. Bom, aí o que acontece também na patogênese? Um agrupamento de local eletricamente ativo que está associado com um nódulo contrátil e uma disfunção da placa motora do terminal no músculo esquelético. Então pode ser por mais de um motivo, e normalmente viu? Então não adianta falar, é por conta dessa postura errada. É uma postura errada associada a uma má nutrição, associada à falta de movimento ou movimento errado, né? Então algumas coisas acabam influenciando. É que sempre tem aquela gota d'água que acaba provocando todo o resto, né? E a gente às vezes acha que só é aquele problema. E muitas vezes não. Então pode ser por mais de um motivo, então a sensibilização nervosa que causa redução do limiar doloroso, uma lesão tecidual, uma contratura, isquemia com inflamação neurogênica e a liberação de substâncias algeogênicas que causam dor. Então a substância P, a histamina, a bradicinina, as prostaglandinas e o óxido nítrico. E aí entra um ciclo interessante que, sempre acontece isso no corpo, né? O corpo de uma maneira assim, tentando se sacrificar para tentar recuperar uma função, ele age de uma maneira um pouco burra de vez em quando, que é o quê? Quando eu tenho dor, o dor leva a eu não me mexer muito. E aí como que eu não me mexo muito? O músculo ele entra um pouco em contratura. Uma contratura muscular não é a mesma coisa do que uma contração muscular para eu realizar algum tipo de atividade. É diferente isso. A contratura muscular ela tem uma intenção protetora. Eu vou segurar mais aqui para estabilizar mais, né? Porque assim eu não mexo tanto e aí pode ser que vai doer menos. Só que quanto menos a pessoa vai se movimentar, vai pior ficando ao longo do tempo. Então o importante é a pessoa se movimentar com inteligência e qualidade. É pensar no tipo de movimento que ela pode realizar. A lei do tudo ou nada não serve muito para o corpo. Porque o pessoal anda na lei do tudo ou nada, né? Ou eu vou correr uma maratona, ou eu fico em casa sem me mexer, deitado no sofá o dia inteiro, né? A pessoa não consegue pensar que, em vez dela correr uma maratona, ela pode se movimentar,
pode fazer umas caminhadas, mas ela pode ficar deitada no sofá, mas não o dia inteiro. Tem que ter o tempo dela fazer as outras coisas para poder se recuperar. A coisa, como eu já falei várias vezes, a vida é movimento. E o corpo depende do movimento para viver. E não adianta você se nutrir bem. Eu me alimento muito bem. Grande coisa. Se você se alimenta bem, mas você não faz movimento para que esse alimento chegue em outras estruturas, porque não é só o sangue, né? Quando eu penso em articulação e musculatura, tem muita relação com o movimento que você realiza. Se você não faz movimento, não adianta comer bem. Tá? É lógico que é melhor comer bem do que comer mal e não se movimentar, né? Mas tem que se movimentar, se alimentar e fazer as coisas que fazem bem para a gente. E dentro desse ciclo da dor do espasmo, o que a gente pensa? Então a dor gera um espasmo, o próprio espasmo, para poder me restringir na movimentação, acaba gerando uma dor que vai gerar mais espasmo e fica nesse ciclo infinito. Então o que eu penso em fazer? Eu tenho que quebrar ou a dor ou o espasmo. Então por isso que às vezes a pessoa toma medicamento e fala, mas melhorou minha dor, né? E talvez diminui um pouco o espasmo. Enquanto o medicamento faz efeito, beleza. Mas assim que o medicamento não fizer mais efeito, o que vai acontecer? A dor vai voltar e às vezes pior do que estava. Tá? Então por isso tem que tomar cuidado até quando vai atender paciente, que o paciente está sob efeito medicamentoso. Porque às vezes, quando ele está sob efeito medicamentoso, vai te permitir colocar uma força além daquela que você colocaria normalmente, porque tem medicamento meio que diminuindo a dor dele. E esse movimento excessivo pode estar causando lesão nele naquele momento. E quando o efeito que está mascarando essa dor dele passar, aí a dor vai aumentar muito. É aquele paciente que fala, nossa, depois que eu fui embora, estava bom, aí depois de algumas horas começou a piorar. Então tem que ver se de repente ele não estava sob efeito do medicamento. E tem que agir com cuidado. Tá? Mas ele não pode tomar medicamento? Até pode, mas tem que tomar, de repente tem que conversar com ele qual que é o melhor horário. Na fisioterapia, quando a pessoa está com muita dor, não consegue fazer nada, talvez até ajude. Mas tem que tomar cuidado, tá? A síndrome dolorosa miofascial, né? Então, quais são as sinonímias, né? Então, o que tem o mesmo significado? Então, pode ser a mialgia, a miosite, miofasciite, miofibrosite, miogelose, fibrosite, reumatismo muscular ou de partes moles ou a tal tensão muscular. Eles podem ser considerados sinônimos, né? A mesma coisa da síndrome dolorosa miofascial, tá? A síndrome dolorosa miofascial, então ela é difícil de determinar sua prevalência devido ao treinamento exigido pelo avaliador também. É muito comum, principalmente em centro de dor e ambulatório da área da saúde, e ocorre mais ou menos, a estatística, né, é um absurdo assim, em 21 a 93% dos indivíduos que frequentam esses centros ambulatórios. Então assim, é muito impreciso pelos estudos que tem. É que muita gente tem uma dor e aí no diagnóstico médico aparece lá no exame de imagem um problema. Mas às vezes aquele problema que a pessoa apresenta não é o problema que a pessoa tem de fato. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então é mais comum indivíduos com mais idade, né, de 31 a 50 anos, do que indivíduos mais novos. Tá? Então, pessoa um pouquinho mais velha, pensa nisso. Mas a gente tem que pensar nos atletas e nas outras pessoas também, o que é que pode estar acontecendo com ela. Tá? Vou dar um exemplo. Tem gente, às vezes, que tem dor no peito, porque ela acha que ela tem problema cardíaco. E às vezes o problema é lá do peitoral ou do subclávio, do músculo. E aí ele vai no cardiologista, vai no ortopedista para ver e não vai descobrir. E às vezes o problema é do músculo dele. E aí, cabeça, né, fala, tô com dor no peito. Sei lá, né, agora na pandemia sem fazer nada, ele está tendo um problema no coração. Isso só acaba piorando o sintoma do paciente. Ele fica cada vez mais encanado com aquilo e isso não é bom para ele. Aí tem os critérios diagnósticos da síndrome dolorosa miofascial. Tem as bandas de tensão muscular. Agora que eu estou vendo aqui, a minha apresentação voltou? Não voltou? Deixa eu ver aqui.
Agora voltou, né? Beleza. Então até agora eu não mostrei nenhuma imagem, então não vai fazer diferença não, tá? Então dentro dos critérios que existem da síndrome dolorosa miofascial, existem os critérios maiores. Então quais são os critérios maiores? Então existia essa banda de tensão muscular, tá? Dor ou alteração sensorial na distribuição dessa banda de tensão, dor intensa nos trigger points em uma banda de tensão, reprodução da dor por pressão ou nó doloroso e limitação da DM recorrente à dor. E os critérios menores: evocação da reação contrátil visualmente ou a palpação, reação contrátil ao agulhamento do trigger point, demonstração eletromiográfica de atividade elétrica, característica de nódulo doloroso em uma banda de tensão. Só que aqui é mais difícil, né? Quem tem eletromiografia, e a eletromiografia ela é ruim de trabalhar porque, além dela ser mais cara, não é qualquer um que tem habilidade para trabalhar. Para pesquisa ela é muito boa, mas para clínica atualmente ela não é tão boa ainda não. Ela não é tão intuitiva por enquanto, tá? Dor e anormalidade sensitiva na distribuição de um trigger point e a pressão correspondente, que isso aqui é o mais comum, tá? Essa evocação da reação contrátil, reação contrátil ao agulhamento é comum para quem faz agulhamento, e dor, quando eu palpo o trigger point, a pessoa acaba tendo dor. Ter a banda de tensão também é comum. Então, o diagnóstico do trigger ou da síndrome dolorosa miofascial, ele acaba sendo quando a pessoa tem um diagnóstico que identifica o ponto gatilho doloroso numa banda de tensão na reprodução da dor. E quando eu tenho certeza, é quando 4 critérios maiores existem e pelo menos um menor são evidenciados. Então, ter a banda de tensão, ter alteração sensorial, ter dor intensa do trigger, né, e reprodução do sintoma é muito comum. E limitação por conta do trigger, a pessoa não se movimenta tanto também. Os sintomas. Aqui são alguns exemplos, tá? São alguns exemplos. Então, alguns sintomas eles podem estar associados ou serem causa da dor. Então, cefaleia tensional cervicogênica, né, por conta que é causada pela cervical, lombalgia, isquiatalgia, tendinite e outras. Então, por exemplo, tendinites são as coisas mais comuns todo mundo ter, porque é comum você se movimentar e gerar uma leve inflamação. Mas agora, gerar o sintoma da tendinite não é comum. Então é muito comum as pessoas irem fazer exame e ter tendinite. Vai falar, tem uma dor no ombro, é por conta da tendinite. Nem sempre vai ser isso, tá? Ah, mas como que eu sei? Palpando. Bursite, mesma coisa. Ah, ela tem a bursite, vai lá no exame. Ah, mas tem bursite. Não, beleza, tem. Não estou falando que não tem. Mas muitas vezes o exame, ele mente, ele mascara, porque às vezes o problema não é da bursite, é de um outro problema. E quando eu começar a mostrar as imagens da parte prática, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Síndrome do impacto do ombro, dor abdominal ou pelviperineal não visceral, dor pós-operatória, dor discogênica, cãibra, síndrome do desfiladeiro torácico, dor torácica não visceral e osteoartrose também podem gerar ou podem reproduzir sintoma. Então, ele traz a sensação de fraqueza, cansaço, peso, tontura, formigamento e limitação de movimento. E aproximadamente 97% das pessoas com dor crônica não tratável possuem trigger points, tá? Ah, mas eu vou tratar um paciente com uma coisa, problema crônico que fazem anos que tem e que às vezes não tem cura. Gente, o corpo ele começa a se adaptar às demandas biomecânicas. Então a primeira coisa é assim, eu dou aula de biomecânica, né, para quem não me conhece, e eu posso falar para vocês com uma certeza. O corpo, ele não é aquela máquina perfeita que todo mundo fala que ele é. O corpo ele vai quebrar, ele vai se adoecer ao longo do tempo. O único corpo que não adoece é o corpo de quem já morreu. Porque quanto mais tempo a gente for ficar vivo, mais alguma coisa vai acontecer, que é comum acontecer. Agora, o que não é comum é ter o sintoma devido a esses problemas que o paciente apresenta, tá? Então, os sintomas não são comuns, mas os problemas mecânicos são. Então, é igual o carro, né? O carro, quanto mais velho ele vai sendo, é impossível ele não quebrar. Mas agora, o sintoma do corpo humano, a gente tem que pensar se realmente é aquilo que está causando o sintoma, que pode não ser. Me perguntaram se dá para fazer tratamento com yoga. Pode ser que sim. Normalmente quem faz yoga
a chance de ter um problema desse diminui, porque normalmente a musculatura fica mais fortalecida, tem mais movimento. Então, porque você exclui alguns fatores que causam o problema, tá? E aí tratar com o tempo sim, mas o tratamento quando é apenas com movimento que não é palpatório, ele é um pouquinho mais demorado. Aí o interessante é associar, tá? Que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Então aí, por exemplo, a fibromialgia e a síndrome dolorosa miofascial, né? Qual que é a diferença? A fibromialgia, ela é sistêmica e possui apenas tender points. Qual que é a diferença do tender point para os trigger points? Os tender points são pontos sensíveis à palpação. Eu palpo no local e o local dói. Aquele ponto é sensível. E o trigger point, o que acontece? Eu palpo no local e aí eu reproduzo um sintoma que o paciente já tem. Ah, eu sempre tenho essa dor, tal. Na fibromialgia, não necessariamente a pessoa vai ter a dor, mas na palpação a pessoa acaba apresentando a dor. Detalhe, é uma palpação que não deveria ser dolorosa, né? Então a gente palpa, a pessoa não deveria apresentar dor e quando eu palpo, ela apresenta dor no local. E normalmente, quando a gente lembra da fibromialgia, tem o mapa da dor, né? Do lado direito aí que vocês devem estar vendo, que são desses 18 pontos divididos em 9 pares, 11 deles, pelo menos, a pessoa tem que apresentar dor. Mas eu tenho minhas considerações para falar sobre isso daqui a pouquinho. Já a síndrome dolorosa miofascial, a dor normalmente ela é local ou regional. Por exemplo, dói meu braço, dói minha perna, né? E normalmente a fibromialgia, a pessoa ela reclama de dor sistêmica, dói meu corpo. E não é uma parte específica que eu palpo no local e vai reproduzir a dor. Normalmente dói no lugar que a pessoa está reclamando do problema, tá? E aí tem uma característica da fibromialgia, é que ela normalmente é sistêmica e tem associação com outros distúrbios, como por exemplo o sono. A pessoa dorme mal, tá? E outra coisa, fibromialgia, a pessoa ela tem comportamento depressivo. Entenda bem o que eu estou falando, é um comportamento depressivo. Eu não estou falando em momento nenhum que ela é depressiva, que ela tem depressão, mas ela tem comportamentos depressivos. É difícil de você ver alguém com diagnóstico de fibromialgia e a pessoa ser alegre, tá? Normalmente é uma pessoa que ela é um pouco mais para baixo mesmo. Então assim, eu estou falando isso porque às vezes o pessoal, não sei se por preguiça ou por não saber, ou a pessoa simplesmente dá um diagnóstico de fibromialgia. O problema de fibromialgia é que fibromialgia não tem uma causa específica e não tem um tratamento específico. É muito difícil de tratar. E aí quando a pessoa vai ver se é fibromialgia de fato, que normalmente não é, viu? Ela acaba entrando em desespero, acaba piorando mais o sintoma dela do que ajudando. Tá? Então normalmente não é fibromialgia, mas tem que procurar e avaliar com um médico e com uma equipe boa para poder saber mesmo, viu gente? Então, por exemplo, as diferenças que existem. Sintomas da fibromialgia. Ó. Então, normalmente, na parte central, cefaleia, dor de cabeça crônica, transtorno de sono, tontura, perda de memória, depressão, ansiedade. Só que, se vocês pensarem, são sintomas um pouco comuns hoje em dia. Então, não é porque tem tudo isso é fibromialgia, mas tem que relacionar com outras coisas. Então, a musculatura, dor e fadiga muscular, tem transtornos miccionais. Os olhos podem apresentar problema de visão, pode apresentar disfunção de mandíbula, pode apresentar náuseas, pode apresentar rigidez nas articulações e tem normalmente um aumento de peso sistêmico. Então, característica das duas coisas, né? Fibromialgia e síndrome dolorosa. Normalmente, fibromialgia comete mais mulheres, a síndrome dolorosa são ambos os sexos. Idade, então fibromialgia de 40 a 60, síndrome dolorosa, qualquer idade. Mas pode, normalmente quanto mais velha a pessoa, entre 30 e 50 ali assim, né, acaba sendo um pouco mais comum. Localização, então a fibromialgia de 7 a 18 pontos. E a síndrome dolorosa é sobre o ponto mesmo, você palpa no local e dispara. A dor, na fibromialgia, difusa e profunda e disseminada. Na síndrome dolorosa, é empontada e localizada normalmente. Pode ser formigamento, lembra que eu falei que tem outros sintomas envolvidos? Radiação, fibromialgia, espalhada e crônica. A síndrome dolorosa, padrão específico.
Espasmo muscular, fibromialgia, normalmente não tem. E normalmente na síndrome dolorosa tem, e tem encurtamento muscular porque a pessoa acaba inativando e ela mexe menos, né? Então o músculo tem uma tendência a absorver aquilo que ele não usa. Fraqueza muscular, na fibromialgia é incomum, na síndrome dolorosa é mais comum. Do músculo específico, né? A fibromialgia a pessoa é mais fraca pela inatividade, ela não faz muito mais coisa. Amplitude de movimento. Normalmente não é restrita ou não é boa, né? E na síndrome dolorosa é sempre restrita. A atividade membro inferior, dolorida difusamente, ou melhor, atividade dos membros, dolorida difusamente, e na síndrome dolorosa é dolorida em áreas locais. Contração local, palpação, não tem contração, e na síndrome dolorosa tem, né? Você palpa e aí tem aquela contração. E outros sintomas associados, que aqui é importante na fibromialgia: fadiga, rigidez matinal, distúrbio de sono, ansiedade, dor de cabeça frequente, parestesia, baixa tolerância à dor nos membros, nos músculos e ossos. E a síndrome dolorosa miofascial, baixa resistência da pele. Só isso, assim, né? Normalmente você palpa e aí reproduz sintoma. Bom, e aí me perguntaram aqui também, a Amanda, né? Que é normal o paciente da fibromialgia sentir dor apenas de um lado do corpo. Não é normal. Normalmente ela sente dor em mais regiões. Não é tão específico. Pode ter associação com outras coisas, viu? Então é muito comum, de novo, existir diagnósticos errados. Ou então a pessoa ela acha que ela tem, ou então algum dia foi conversar com algum médico ou algum profissional da saúde, alguém pode ter falado assim: pode ser que seja fibromialgia, e a pessoa entendeu na conversa do pode ser que seja, eu tenho, né? E ela acaba adotando o sintoma. Tem que tomar muito cuidado com adotar sintomas ou doenças, né? A pessoa, quando ela tem alguma coisa, ela acha que ela tem a posse daquilo. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. No diagnóstico, alguém ia falar alguma coisa? No diagnóstico, então apresentam normalidade, não revelam alterações, né? No raio-x, na eletromiografia. Alguns, até na eletromiografia, mas não é comum fazer esse tipo de exame. E exame de sangue, né? A pessoa faz exame e aí ela fala: já fiz um monte de exame e nunca encontrei nada. É porque possivelmente é alguma coisa que não aparece nos exames. Mas isso não quer dizer que você não tenha nada. Que aí normalmente vai aparecer com o fisioterapeuta que vai conseguir descobrir isso. E é interessante, e aí tem que ver nas outras profissões também, né? Então, porque às vezes você vai palpar a musculatura de cabeça, que entra também fono, pode ser as TOs também, mas enfim, o importante é palpar o paciente para poder descobrir, não vai aparecer no exame, tá? E aí não adianta ir também qualquer fisioterapeuta, viu, gente? Ou qualquer profissional, não é qualquer um que sabe. Tem gente que usa alguns equipamentos, né, diagnóstico, da algometria por pressão. Então tem esse algômetro, que é esse equipamentinho aqui, ó, na pontinha dele, conforme você começa a colocar pressão, ele mede a quantidade de pressão que você coloca na pele. Então é mensurado em quilograma por centímetro quadrado. Então, quem tem problemas de trigger point, normalmente a pressão é reduzida. Eu coloco a pressão e já dói, tá? Então tem trabalho mostrando isso. Então a pressão sempre vai ser menor no trigger point em relação ao local sem trigger point. Então, ó, eu consigo colocar aqui 2,73 kg na média, né, de pressão numa setter, enquanto no outro eu ponho 3 kg, 0,13. Então é um pouquinho mais de pressão, aonde a pessoa não tem trigger point. Pode usar a termografia. Então aparece pontos hiperradiantes, por exemplo, né? Então você vê na imagem aqui, ó, o ponto mais vermelho ou o ponto mais branquinho aqui, são pontos onde tem uma radiação maior. E aí mostra que está mais quente o local, que pode ser por esses hotspots que a gente chama, né? Então um ponto hiperradiante que mostra onde tem mais calor, que pode ter uma inflamação maior, um fluxo sanguíneo maior naquela região, pode indicar então o trigger point. E pode apresentar até cold spot, né? Pela irritabilidade de neurônio motor. O
cold spot comparativamente são áreas mais frias. Então eu tenho o hot spot, fica quente, tem a projeção do hot spot aqui no ombro da pessoa e aí tem no braço dela fica mais frio. Então o que pode indicar, né? Por exemplo, tá vendo que aqui em cima está mais quente no pescoço e tá vendo que no ombro dela aqui apresenta um hot spot? Então não dá para saber o certo, mas dá para chutar aqui assim que, por exemplo, esse problema na cervical dela tá levando a um problema no ombro. O problema eu quero dizer a dor, tá? E também no braço. E aí a pessoa fala, e aí pode ser que ela nem tem sintoma aqui na cervical. E o sintoma que ela apresenta é só no ombro e no braço. E adivinha, ela chega no fisioterapeuta e fala assim: "Ah, eu tô com dor no meu ombro e no meu braço". Adivinha onde o fisioterapeuta vai querer atender ela? No ombro e no braço. E aí de repente não dá certo o atendimento e ele não sabe por quê. Porque a visão desse terapeuta é tão restrita que ele só consegue enxergar o paciente como sendo um ombro e um braço. Enquanto essa pessoa não conseguir dar um passo para trás e olhar para o paciente como um todo de verdade, ela vai ter grande dificuldade de atender um paciente. Tá? Então é importante a gente olhar o paciente assim inteiro. E o diagnóstico, pela palpação, é o mesmo princípio da algometria. Então eu busco a dor referida clinicamente pelo paciente. Então o paciente fala assim: olha nessa imagem aqui onde está a setinha aqui, ó, da direita. Esse roxinho e o verdinho aqui, o azulzinho aqui em cima, eles são pontos onde a pessoa pode apresentar sintoma devido a problema do músculo esternocleidomastoideo, tá? Do ECOM. Então, ó, ela pode irradiar dor aqui nessa parte aqui sobre os olhos, no topo da cabeça, na parte do occipital, vindo para toda a face, na pontinha do queixo, embaixo aqui, ó, da mandíbula e no ouvido, né? Então ela pode sentir algum desses problemas. Então pode ser pelo músculo, tá? E aí a pessoa vai viver achando que ela tem algum problema neurológico mais sério, que pode ser um problema neurológico mais sério, não dá para falar que não pode, mas às vezes é excluído a gente simplesmente palpando o indivíduo. Pode ter dor de dente também, pode ter um monte de problema, viu? Então os achados físicos. Pode ser uma banda de tensa palpável, né? Então, pelo problema do sarcômero. Pode ser um nódulo sensível. Então, como eu falei, pode ser um nódulo dentro da banda de tensão. Mas não que todo nódulo de tensão seja um trigger point. Pode ser uma dor referida ou reconhecida. Ah, detalhe, né? O interessante é que a mesma coisa que a gente usa para tratar os triggers, dá para usar nos nódulos. Mas um nódulo não necessariamente é um trigger point. Pode ser esses sinais sensoriais referidos. Então é comum causar formigamento, entorpecimento, enfraquecimento e alteração de sensibilidade. Causa limitação da ADM, causa contração dolorosa. Né? Então às vezes a pessoa contrai, dói e pode trazer fraqueza também, porque a pessoa acaba não usando mais aquela musculatura e acaba enfraquecendo. Tratamento. Então eliminar o trigger point. Os objetivos, né? Restaurar a ADM, restaurar a força muscular, analgesia e restabelecer o comprimento normal do músculo. O detalhe, muitas vezes a analgesia ela é obtida através do tratamento normal, já eliminando o trigger point ou fazendo exercício específico. E são divididos em 3 fases. Então, a inativação dos pontos de gatilho. Na fase 2, a reabilitação muscular, então tem que ter um retreinamento, que aí entra, que alguém me perguntou sobre o yoga, por exemplo, né? Então, se for na fase de tratamento, ele entraria como se fosse na segunda fase. E eliminar os fatores perpetuantes. Diagnóstico. Sinal cardinal do trigger point. Então, a presença de uma banda de tensão do músculo com dor, um ponto nodular sensível à dor, o jump sim, que é o sinal do pulo, que o paciente ele reage à pressão da banda de tensão no nódulo. A hora que você pressiona, dá até aquele pulinho assim, de dor. Dor referida durante a aplicação da pressão na banda de tensão ou do nódulo também. Aplicação, dor de cabeça, lombar, esquiatalgia, sintoma similar de disco, tem um monte na verdade, isso aqui é só para poder exemplificar que são bem comuns esses. Tá? E o tratamento então, como que vai ser? A gente faz uma pressão isquêmica até reduzir a dor para pelo menos 80%. Detalhe, então eu vou procurar, né, o trigger point, vou ficar palpando ele em pinça, dependendo do músculo, vou beliscando a pele do paciente se permitir, senão eu vou aprofundando. Preferencialmente com o polegar que eu tenho mais firmeza. Depois que eu encontrei esse trigger point,
preferencialmente o principal, né? Que é quando eu vou pressionar aqui, ele vai ativar todos os outros. A pressão, quando eu realizo, lembra que eu falei para vocês o que acontece com o músculo quando eu encontro o trigger point? O que acontece com o sintoma do paciente? O sintoma aumenta, beleza? Então, a partir daquele momento que o sintoma aumentou, eu pressionei lá naquele ponto, essa dor do paciente, né, esse sintoma dele aumentando, o que eu vou fazer? Eu vou segurar, e presta bem atenção nisso que é importante. Você vai segurar pressionando com a mesma força que você encontrou, e aí você vai deixar daquele jeito, não mexe tua mão, porque toda vez que você mexer tua mão vai começar do zero tudo que você está fazendo. Então você não vai mexer sua mão. Aí você vai pressionar, segura, até a dor que você causou, né, até o sintoma que você causou pela pressão, diminuir pelo menos 80%. Tá? Não a dor que o paciente fala que ele tem. Então você fica segurando, o paciente vai te xingar, vai reclamar, vai chorar, e você segura lá. Tá? É dolorido esse tipo de tratamento, é muito comum, dói. Aí quando terminar, né, então diminuiu, e aí a recomendação mesmo que a dor diminua rápido, rápido quanto? Em 20 segundos, 10 segundos, segura por pelo menos 1 minuto, tá? Então para poder desativar a parte miofascial de maneira mais eficaz. Segura por pelo menos 1 minuto e depois que você tirou a pressão, você vai e alonga a musculatura. Eu vou mostrar todos os locais que normalmente tem o sintoma e o local que você vai procurar no paciente aqui nos próximos slides. Mas o alongamento por conta de vocês. Vão ter que procurar depois aí como que alonga esses músculos, hein? E o pessoal tá falando mesmo aqui, ó. O Braulio com sarcasmo, né? Tem que ter dedo. E a Isabel também, dói no paciente e no terapeuta, porque você tem que ficar pressionando lá por muito tempo. Por muito tempo. Eu falo muito tempo porque eu falei quando a dor diminui rápido, mas quando demora mais para diminuir a dor, gente, vocês vão ficar segurando, pressionando lá naquele ponto por 2 minutos, 3 minutos, às vezes até 5 minutos. Teu dedo começa a formigar de ficar apertando lá o paciente. Então tem que ficar. Dói mesmo. Aí dá para usar cotovelo, dá para usar outras ferramentas, mas tem que tomar muito cuidado para usar outras ferramentas, viu, gente? Bem isso, Amanda e a Erika, né? A Erika falou, nossa, acaba com o dedo, e a Amanda, depois que tira a pressão, espera a dormência do teu dedo passar. É isso mesmo. Mas tem umas ferramentas. Depois, se você, eu vou escrever aqui, eu achei engraçado demais o nome, parece coisa invenção Tabajara. Eu nunca nem vi isso para vender, mas outro dia um amigo meu me mostrou, chama Gatilex. Esse tal do Gatilex parece uma mãozinha assim, ele tem um dedão já, então, aí você aperta o negócio e aí você aprofunda. Aquilo economiza um dedo que vocês não acreditam, facilita demais a vida, mas eu nunca vi para vender. Uns amigos meus que mostraram uma vez. Tá? Escrevi no chat aí depois o nome da paradinha aí. Aqui, ó, esternocleido. Então, os pontos que a gente tem que apertar aqui em X e onde está em vermelho são as áreas que a pessoa pode apresentar o sintoma. De novo, o sintoma: dor, formigamento, parestesia, fraqueza, cansaço, tá? Eu não sei se é da Mioblaster, Jefferson, mas pode ser que seja. Mas eu já vi já uns da Avon até para vender. É que lá tem um nome diferente, mas é parecido com isso aí. Então, ó, dor lá no occipital, dor no topo da cabeça, essa dor mais comum, ó, dor aqui na face, dor em volta do olho e dor no fundo do olho também, viu? Zumbido no ouvido, tá? Ou pressão no ouvido. No temporal, olha que legal. Legal sim, né? É legal a gente saber que tem, mas quem está sofrendo com isso é muito ruim. A pessoa apresenta dor em um hemicrânio aqui inteiro, na parte do temporal inteiro, pode ir para o olho, e olha aqui, ó, pode ir para o dente. E aí a pessoa dói o dente dela e ela acha que ela está com cárie ou canal e vai fazer lá e aí não descobre nada. Aí vai no dentista, paga um canal, faz e a dor continua igual e aí vai descobrir que de repente não era um canal. E gastou lá uma grana para poder tratar um negócio e era só pressionar o temporal, tá? Então tem que pegar e ter calma também, tem que procurar. Elevador da escápula. Aqui é muito comum a pessoa apresentar nódulo, tá vendo? Então aqui no elevador da escápula, aí acontece outra coisa comum. A hora que você pressiona nessas regiões, tá vendo onde está mais avermelhado? Então é onde normalmente tem mais sintoma.
E aí a pessoa pode ter um sintoma que leva lá para o ombro, na parte posterior, ou para a região interescapular. E aí, aqui nessa região interescapular, aqui, ó, bem na borda medial da escápula, muitas vezes é onde o paciente reclama que ele tem dor. E aí a gente quer tratar aqui. Só que o sintoma dele, ou melhor, o problema dele está onde? Está lá em cima. Tá? Então a gente tem que procurar. Não é porque a pessoa fala, dói aqui, que eu vou procurar só naquele ponto. Eu tenho que usar um pouco minha cabeça e procurar em outras regiões também. Tá? Bom, o supra, mesma coisa, ó. E o supra é interessante porque muitas vezes a pessoa fala que está com tendinite do supra, está com dor, e às vezes está mesmo, mas o sintoma que ela está apresentando naquele momento não é pela tendinite do supra, é por um trigger point do supra. E aí quando você pressiona nesses pontos, ó, a pessoa relata dor no ombro, aí ela, na cabeça dela, o que você está fazendo? Nossa, você apertou minha tendinite. Ai meu Deus do céu, olha aí, você apertou minha tendinite, que dor na minha tendinite. Não, fala, eu tô apertando teu músculo, a tendinite está lá, está protegida, né? Então não é esse o problema. E muitas vezes aí entra a sugestão, porque como o médico tem muita autoridade para falar, o paciente acredita muito no que o médico está falando. Então você não precisa entrar no mérito que o médico falou, não falou, aquilo, tá? Você só simplesmente trata o paciente vai ficar bem e vai começar a dar mais crédito a você. Não entra no mérito que quem tem mais razão, você ou o médico. Não é esse o sentido nesse momento. E é interessante porque assim, se você sabe onde tem um trigger, eu posso pensar em outras ferramentas de trabalho. Porque aí eu posso pensar em fazer exercício para essa região, alongamento para essa região, posso pensar em colocar uma bandagem, posso colocar um agulhamento, posso fazer eletro no lugar certo, né? Porque olha aqui nesse caso. Dor aqui na face lateral do ombro. Você quer fazer eletro nessa parte aqui então, eletrotermofototerapia? Gênio, né? Porque você está trabalhando justamente no lugar errado. Não é porque tem aqui, você vai fazer laser, por exemplo. Laser é ótimo, mas não aqui não vai resolver nada. E aí a pessoa acha que o laser não funciona, porque você está trabalhando no lugar errado. Por isso que é importante avaliar e tratar no lugar certo o paciente. O infra, olha aqui, ó. O infra espinal é lá na escápula, lá na parte posterior, mais inferior um pouco da escápula. E olha um sintoma do paciente onde ele apresenta. Tá? Todo no braço inteiro, irradiando para a mão. E aí, o que eu mesmo, né, como eu também dou aula de neural, a primeira coisa que eu pensaria nesse caso do paciente aqui, que é um problema neural. Mas não é um problema que ele pode ser do infra. Por isso que eu também tenho que saber a parte neural para poder testar também a parte neural se não está envolvida. Tá? Então pode ser o infra. Galera, vamos um pouquinho mais aqui. Já deu 11h36, mas só para poder terminar de mostrar para vocês, já está terminando aqui, tá? Redondo menor. Redondo menor, show de bola também. Aí, ó, palpando o redondo menor, a pessoa tem dor no ombro. E aí ela foi no médico, o médico viu que ela tem tendinite, então a minha dor no ombro aqui é pelo redondo menor. Ela acha que é aquilo, mas muitas vezes não é. Só que tem que palpar, enfiar o dedo na axila da pessoa lá, beliscar a parte mais posterior, é dolorido, tá? E aí a gente vai trabalhando com o paciente e melhora o sintoma dele. Subescapular, olha aqui que maravilha, ó. Aí você tem que... Aqui é difícil, hein? Até de palpar, porque eu tenho que pegar e palpar na parte anterior da escápula. Eu abro o braço do paciente, tá vendo aqui a axila dele, ó? Eu coloco a minha mão indo para a parte posterior, né? Então eu vou palpar na face anterior da escápula. E a dor do paciente, ó, no ombro e lá no punho. E às vezes o paciente vem com dor no punho e o problema é lá do subescapular. Você já imaginou? E aí, adivinha, você está usando eletroterapia ou até mobilização, quiropraxia, osteopatia que seja no punho, só que o punho não tem nada, o que tem é o músculo, tá? Então a gente tem que pensar onde a gente está trabalhando. Então você começa a perceber que o importante não é a ferramenta, né? Qual que é melhor? Na verdade você tem que saber usar a ferramenta. Olha os peitorais, ó, e o subclávio. Então o subclávio é onde a pessoa reproduz dor. Até no bíceps. Tenho dor no bíceps. Então é aqui do subclávio.
juntamente ali, ó, entre a parte do externo com a clavícula, mais ou menos logo abaixo, né? Aí você palpa e dói até lá na mão da pessoa. Aqui poderia jurar que você poderia ser o radial, por exemplo, né? Ó, dor no peitoral, dói aqui inteiro no peito, pode gerar ou formigamento ou dor, né? Então tem que pensar, do peitoral menor. Falou, nossa, estou tendo uma parada cardíaca aqui. Realmente pode ter, né? Mas pode ser que não seja. E também nos sintomas aqui do peitoral maior, ó, dor no ombro, dor no peito, e dor logo abaixo do cotovelo, dor na mama. E aí mulher, dor na mama, já começa a pensar que tem câncer de mama, por exemplo. Então são coisas que não são boas para o paciente. Quadrado lombar. Quadrado lombar é espetacular também para poder trabalhar o paciente. O paciente dói muito aqui bem na região do trocânter, aí acha que está com bursite trocantérica, bem na crista, na parte inguinal, na parte posterior, lá no piriforme, ela apresenta dor e ela acha que é o piriforme, mas aí o problema na verdade é lá do quadrado lombar. Então tem que pensar direito, galerinha, para poder atender os pacientes. E detalhe, né? É muito comum quem tem hérnia ter problema de quadrado lombar. Só que o sintoma que a pessoa tem é pelo quadrado lombar e não pela hérnia. Entenderam a relação? É que a hérnia ativa o trigger e o trigger que vai fazer doer o paciente. Não é a hérnia diretamente. Aí então, ou seja, se eu desativo o trigger causado pela hérnia, eu zero o sintoma do paciente. E aí trabalhando com exercícios reeducativos, tal, eu consigo melhorar ele e praticamente ele pode passar a vida sem ter que fazer cirurgia ou ter sintoma. Piriforme, muito comum também, ó. Então, dor no glúteo com irradiação para membro inferior e dor ou formigamento lá na sola do pé. E aí o cara aparece com problema no pé e eu vou querer atender ele aonde? Lá no pé. E adivinha o que vai acontecer? Nossa, não melhoro. Sabe por quê? Você está trabalhando no lugar errado. O problema dele está lá no piriforme dele, tá? Então tem que pensar nesse sentido também. Ilipsoas. Ilipsoas é show de bola, viu? Outro também assim que normalmente dor lombar, seja lá porque a pessoa tem, ilipsoas pode estar envolvido. E a dor lombar, então aqui se vocês olharem na imagem, de um lado, aqui onde está aqui ó, 2009 escrito, é a parte posterior do corpo. E na outra face aqui é a parte anterior. Então, o ilipsoas, quando ele tem um trigger ativado, a pessoa pode apresentar dor na região anterior da coxa, dor na região inguinal, ou dor lá na região torácica baixa, ou toda a lombar da pessoa. Então tem que palpar todo esse trajeto da musculatura para poder saber se de repente o sintoma que ele tem não tem relação com o ilipsoas, tá? E olha que legal, vou voltar aqui um pouquinho rapidinho. Quadrado lombar, olha onde a pessoa apresenta dor. Piriforme, com dor irradiada. E mais o ilipsoas. Gente, hérnia de disco, vocês podem ir nesses três aqui, que é quase certeza que vocês vão encontrar alguma coisa. E acontece aquelas coisas mágicas que já aconteceu comigo. Do paciente chegar de cadeira de roda por dor lombar e ele ir embora andando normal, sem dor nenhuma. E com a hérnia de disco dele lá, belezinha. Porque o problema não era a hérnia, o problema do sintoma que ele tinha eram os trigger points que ele estava apresentando, estava ativo, né? Aí você desativa e a dor desaparece. É para sempre? Antigamente eu achava que era, mas hoje em dia eu sei que tem que treinar, tem que alongar, né? E tem que, às vezes, tratar mais de uma vez, que normalmente tem que tratar mais de uma vez. Mas vai diminuindo o sintoma com o passar dos dias, tá? Vasto medial, olha lá, dor no joelho, nossa, deve ser menisco, né? Pode ser que seja, mas pode ser que não. Pode ser o vasto medial está fazendo ter dor lá no compartimento medial do joelho, ou uma dor irradiada, que pode até ir subindo para a parte inguinal do paciente. O sólio, dói lá meu calcanhar, né? Nossa, deve ser esporão calcâneo. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Pode ser seu sólio que está com trigger point ativo, que faz doer lá no calcanhar e também no meio da panturrilha, que pode ser confundido também com cãibra, tá? E os interósseos, né? Nossa, pode ser neuroma de Morton, né? Tem algum problema aqui no meu pé, tal, formigamento nessa região. Pode, mas pode ser também um trigger point aí do interósseo. E aí, gente, tem que palpar para poder saber se a pessoa tem ou não. Belezinha? Bom,
seria o momento que eu ia falar para vocês, bom, vamos começar a prática agora, mas infelizmente não vai ser possível por enquanto. Mas se alguém tiver com alguém do lado aí, já pega para poder ficar palpando. E se alguém tiver dúvida depois, vocês podem me chamar. Vou abrir um pouquinho para vocês aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Podem me perguntar, que eu já respondo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Tá. A Ana Beatriz falou, não sei se é a pergunta ou a afirmação, mas enfim, principalmente quem corre pode ter esse tipo de trigger no sólio. Pode sim, tá? Mas é comum também ter bastante idoso, viu? Tem dor no calcanhar e tal, e às vezes pode ser o esporão, mas pode ser também por esse trigger. Porque o que você tem que pensar? O esporão é osso, né? Uma estrutura óssea. Sinceramente, não tem como a gente fazer alguma coisa pelo esporão em uma sessão, em 10 sessões, em 30 sessões. Não tem o que fazer. Porque é um osso. Até ele se reabsorver, são anos, não são meses, são anos. Então demora muito tempo. E como é que a gente consegue melhorar o sintoma ou até zerar o sintoma do paciente em uma sessão? Então, se a gente consegue melhorar o sintoma sem tirar a causa, que teoricamente seria o esporão, né, ou a hérnia, por exemplo, é que possivelmente o que o paciente tinha não era por conta do esporão ou da hérnia. Mas a gente tem que pensar que às vezes quando não dá certo nada, aí sim pode ser aquele problema mesmo, né? Pode ser a hérnia, pode ser o esporão. Então tem que pensar nesse sentido. Se pode ser confundido com o nervo também pode ser confundido. Mas aí, Sara, tem que pensar numa coisa também. É que vulgarmente a galera chama, tô com problema nos meus nervos, né? Então a galera fala assim, tudo é nervo, né? Então tendão é nervo, músculo é nervo, osso é nervo. Então tem que ver se o que ela está querendo dizer da boca do paciente, eu quero dizer primeiro, né? Se é nervo mesmo ou não. Então isso quem vai mostrar são os testes que a gente realiza. Mas aí depois também, vocês vão aprender mais para frente, a mobilização neural. E na mobilização neural existem os testes específicos para o tecido nervoso. Então aí para eu poder saber se é uma coisa ou outra, eu faço mais um teste. Então eu poderia fazer um teste neural para poder saber se é nervo ou se é músculo, entendeu? E aí o que der positivo eu trato com aquela ferramenta que dá positivo. Então, mas aí eu fiz o teste do trigger, por exemplo, não encontrei nada. Aí tem que também pensar o seguinte, será que você palpou de verdade mesmo? Será que você acertou a palpação? Porque a gente tem que ser crítico nesse sentido. Será que eu estou conseguindo fazer certo? Porque não adianta só pegar e dar uma beliscada lá e falar, eu consegui, entendeu? Então isso para todo mundo. Então tem que pensar nesse sentido assim. E quando for nervo, então, tem os testes específicos para o tecido nervoso. E aí eu consigo fazer o teste, e o teste que vai me nortear o que eu tenho que fazer com o paciente. O que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, beleza. Se você curtiu essa aula, dá um like. Brincadeira, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, vocês me dão um toque. Eu vou... Pro pessoal da graduação lá, vou deixar a aula salva depois. E se alguém tiver dúvida de algum paciente, alguma coisa, vocês me chamam, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Obrigado a galera, aos ex-alunos e aos colegas. Entrou até a Mi, a Ana Zanelli, o Nersão, galera da pesada aí, que eles trabalham com bandagem, são instrutores do Therapy Taping, viu? E todos os outros que apareceram também, que eu não consigo ver todo mundo aí. Tá bom? Bom, fica com Deus todo mundo aí, boa semana. A semana que vem, só reforçando, vai ter uma palestra que a Ana Laura, que me convidou até, viu, Ana? Obrigado pelo convite. Que eu vou falar dos aspectos biopsicossociais da dor. E aí quem quiser, ela esclarece muita coisa interessante em relação à dor. E sem a gente ter que tocar no paciente, tá? Isso que é mais legal. Beijão para todo mundo.